Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Já é muito tarde. Muitos que em algum momento ouviram um apelo e tomaram a sua decisão de andar de fato ao lado de Deus e de buscar a sua palavra, talvez ainda não o tenham feito de forma correta. Por isso, vale sempre a pena considerar com atenção os ensinos de Cristo, cavando ainda mais em busca das pérolas que não se encontram na superfície. Para os que não se entregaram e para os que pertencem a uma igreja, a lição é a mesma. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Marcos 4:36. A lição é simples. E eles, deixando a multidão, tomando a decisão, devem preparar-se, como digo anteriormente, para abrir mão de parentes, amigos, inclusive irmãos, se necessário for. Ocorre, porém, que ao tomar esta decisão, é preciso certificar-se de algo. O levaram consigo. Pertencer a uma igreja, ser membro de uma igreja, de maneira nenhuma é prova de que você escolheu levar consigo a Cristo, pois é apenas o fundamento da igreja, que é Cristo, que caracteriza de fato a verdadeira igreja. A profecia do fim do mundo, que é para o nosso tempo, não deixa dúvidas. E respondendo, Jesus disse-lhe: vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus falava aqui da igreja. Cristo havia saído da igreja, do templo, para nunca mais voltar. O fundamento foi arrancado dela e o que havia agora era apenas um edifício ali, pois sem a presença dele, o verdadeiro fundamento, a igreja deixara de ser igreja. O livro de Gálatas apresenta o mesmíssimo alerta, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais dos que os da que tem marido. Falando da igreja de Cristo na terra, Cristo mostra claramente que os filhos da solitária, das igrejas institucionais, são mais dos que o da que tem marido. O marido é Cristo, obviamente. E hoje, irmãos do mundo todo que não fazem mais parte de igrejas institucionais são acusados de ser um punhadinho de gente, igrejas de porta de oficina, dissidentes, desigrejados, etc, etc. E os que os acusam não se dão conta que estão apenas confirmando a profecia, já que é segundo o livro de Gálatas, este punhadinho de gente que tem marido, ou seja, que tem Cristo entre eles e não o contrário. Onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, disse Jesus. Vale lembrar que no barco de Cristo havia apenas um punhadinho de gente. Havia outros barquinhos? Sim, havia. Mas Cristo não estava lá. Esses barquinhos representam os milhares de sinceros que estão buscando o verdadeiro barco, que estão buscando seguir a Cristo, mas ainda não encontraram o verdadeiro barco. Atente para isso. Barquinhos, não Titanics. Igrejinhas, não templos enormes e luxuosos, caríssimos, feitos para glorificar homens com a desculpa de que é para Deus. Então, é preciso certificar-se de que Cristo foi levado contigo ao juntar-se com irmãos e irmãs na igreja. Na casa, no trabalho, no momento das refeições, orando e agradecendo, e certamente no falar, já que a boca fala do que o coração está cheio. E se estiver cheio de Cristo, este será o assunto, e este levar a Cristo finalmente, considerando que já é muito tarde. Não há mais tempo para desculpas e adiamentos. Quando parar de fumar, preciso parar de beber primeiro,
preciso acertar algumas coisas, etc, etc, etc. Estas e qualquer outras desculpas são somente o eco de alguém que um dia, quando recebeu o convite de Cristo, disse: Senhor, permita-me que primeiro vá sepultar meu pai. Mateus 8, 21. Mas o que lhe disse Cristo? O mesmo que diz hoje a qualquer um que pensa assim: segue-me e deixa os mortos que sepultem os mortos. Assim como estava, fumando, bebendo, vá ele, pois é ele quem se encarrega de limpar o templo da alma. Sem Cristo, por não decidir-se a passar para o outro lado e entregar-se a ele, assim como o templo que sem ele já estava condenado, também o ser humano, que deve ser o templo do Espírito Santo, sem ele está morto espiritualmente e está morto fisicamente, pois é apenas uma questão de tempo para ser destruído. Sem Cristo, porque entre a verdade de Cristo e as doutrinas da igreja, de uma instituição, escolhi a igreja, estou morrendo espiritualmente, mesmo tendo um dia me decidido por ele, e estou me afastando dele dia a dia sem perceber, como Maria e José, que imaginando que Cristo estava com eles, já o haviam perdido há 3 dias. Pior será, no entanto, o que poderá acontecer comigo, assim como as virgens da parábola, perceber tarde demais que de fato já é muito tarde, inclusive para aceitar a ele e estar eternamente perdido, encontrando a porta fechada. Por amor à sua alma, pense nisso e que Deus seja contigo.